A sombra de Pedro curou, o apóstolo Paulo também colocava as mãos, pessoas eram curadas, e tanto outros sinais e prodígios e maravilhas aconteciam. Por quê? Porque eles criam, porque eles tinham tudo em comum, tudo em comum. Para eles aquilo era o poder de Deus sendo manifestado. Então, quando a igreja começar a entender isso, que todos entrem nesse ambiente aqui de fé, ambiente de glória aqui, sabendo que não são essas paredes, mas é a fé, é o Espírito Santo que está dentro de você, você vai começar a ver isso que nós estamos falando, você vai começar a ver sinais, prodígios e maravilhas. E o que aconteceu? Os nossos pais da fé, os apóstolos morreram, foram morrendo, e a igreja tomou um outro rumo. Os líderes religiosos tomaram outro rumo, foi isso que aconteceu. E isso está em evidência, infelizmente, até os dias de hoje. Está em evidência isso. Então eles tomaram um rumo. E que rumo foi esse? O rumo da religiosidade. E que rumo foi esse? O rumo da liturgia. Aí eles começaram a trocar sinais, prodígios e maravilha por liturgias, dogmas, costumes humanos. E quando eles começaram a trocar o que Deus quer para a igreja paralisou. Aí começou a deixar de acontecer. Você é uma pessoa inteligente, deve saber que já deve ter feito essa pergunta ou escutado essa pergunta, mas por que será que não se vê mais sinais, prodígios e maravilhas? Ora, é simples. Mas eu tenho no meu coração uma coisa: sempre existe os remanescentes. Eu já estou vendo alguns aqui no nosso meio. Sempre existe aqueles que não vão se conformar com o evangelho medíocre, um evangelho limitado, um evangelho que, se você vê alguém em coma, já se conforma. É da vontade de Deus. Como é que você sabe que é da vontade de Deus, se pelo menos você nem orou repreendendo a morte? Então é essa igreja que nós queremos ressuscitar, levantar um povo que não vai olhar para as circunstâncias, mas que vão acreditar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então o que está acontecendo, para quem não sabe, é isso. Nós estamos injetando fé no coração das pessoas, palavra de Deus, meditação da palavra de Deus, e os milagres vão acontecer em nome de Jesus. E eu posso dizer uma coisa para vocês: hoje está bem propício para que Deus manifeste o poder dele aqui. Abra sua Bíblia, Salmo 91. Hoje nós só vamos fazer menção só do primeiro versículo. Salmo 91. E você vai entrar nessa fé comigo. Todo dia você vai fazer essa oração. Quem está comigo? Todo dia você vai fazer essa oração. Nessas 7 semanas, o Salmo 91 vai estar nos teus lábios. Se você ainda não decorou, você vai ter a oportunidade de decorar. Está escrito assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Feche teus olhos. Soberano e eterno Deus, um Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui nesse mover, Senhor, reunidos na Tua presença. Convém que eu diminua, mas que o Teu nome seja glorificado. Que não me abrir da minha boca venha a palavra com ousadia, com confiança, para fazer notório o Teu evangelho aqui nesta noite, Pai. Que cadeias venham cair por terra, Senhor, enfermidades venham bater em retirada, espíritos perturbadores não vão conseguir atrapalhar, Senhor, de forma alguma, o entendimento da Tua palavra, que é a verdade, ó Deus. Sele esta palavra em nosso coração, meu Pai, em nome do Senhor Jesus que nós oramos, em nome de Jesus, amém? O Salmo 91, só para você entender assim um pouco da história, que não é o caso que nós estamos aqui, mas só para questão mesmo de conhecimento. O Salmo 91, quem escreveu, nós não sabemos quem escreveu o Salmo 91, tá? Não existe um autor
definido. Existem alguns historiadores que levam o Salmo 91 para Moisés, acreditando-se que foi Moisés que escreveu naquele tempo que Moisés estava justamente no deserto, precisando de tudo que o Salmo 91 está dizendo, que é a proteção de Deus, que é o livramento de Deus, para que Deus libertasse eles de uma vez. Então, há quem diga, mas nós não podemos afirmar, mas possivelmente foi Moisés que escreveu esse salmo. Mas uma coisa também interessante, que ele se tornou um clássico, mesmo não tendo um autor definido, ele se tornou um clássico em nosso meio. Hoje, independente da fé cristã, da religião que uma pessoa professa, você vê quadros escritos, né, com Salmo 91. Você vê até um miticismo muito grande, né? Pessoas pegam o Salmo 91, deixam aberto na sala dele, como se ali fosse ter uma proteção. Não é muito caso a gente ensinar isso para a pessoa, porque a palavra ela não tem que estar na nossa estante, a palavra tem que estar na nossa boca e no nosso coração. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Mas tem aqueles que assim procedem, deixam ali a Bíblia aberta. Então se tornou um clássico, né? E uma coisa interessante também, quando eu estava meditando sobre isso, é que se não foi Moisés, então se tornou uma pessoa anônima, né? Não sabemos quem. E isso é muito interessante, dentro até mesmo dessa campanha que nós estamos iniciando, é que Deus vai pegar os anônimos. Já tem gente entendendo. Deus vai pegar aquelas pessoas que não são conhecidas para torná-la cheia do poder dele, cheia da unção dele, cheia da autoridade dele. Deixa eu ver se já tem alguém aqui nessa noite. Então vamos traçar esta linha de pensamento aqui, porque nós precisamos saber o que é preciso para nós obtermos livramentos e proteção de Deus. Esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo. Afinal de contas, o que eu tenho que fazer? O verso primeiro que nós lemos está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A primeira coisa que nós precisamos saber é aquele que habita. Presta atenção na revelação que Deus nos colocou em nosso coração. Não é aquele que vem de vez em quando. Quem quer a proteção de Deus? Vamos lá. Aquele que habita. Eu fui buscar o sentido original, eu fui lá no latim do grego, para a gente poder entender quando é que um crente realmente tem proteção de Deus. Não é aquele que passa de vez em quando, hoje eu vou para a igreja. Não é aquele que, estou com uma dor de cabeça, vou lá para o apóstolo orar. É aquele que habita. Jesus não quer você de passagem. Jesus, ele quer morar dentro de você. Deixa eu ver se já tem alguém aqui acreditando nisso. Tem aqueles, amado, que vem quando quer, que vem quando precisa. E não é disso que Deus está falando. Eu estou no Salmo 91. Não é que ele não vai olhar para você, nada disso. Ele está atrás de pessoas que querem ter ele como a sua habitação. Tem alguém aqui? Você conhece pessoas que dizem assim, se der eu vou hoje no culto. Não é esse que habita. Não é esse tipo de pessoa. Olha o que foi escrito no Salmo. Há uma grande diferença entre habitar e visitar. Uma diferença muito grande. Tem muitas pessoas só visitando a presença de Deus, mas quando sai daqui já não quer mais a presença de Deus. Ela recebe uma oração e acha que não precisa mais buscar. Eu conheço nesses 34 anos, eu já vivi muito disso. Pessoas que não faz uma oração por mim que eu não estou muito bem. Exemplo aqui, exemplo, a mulher que entrou aqui com a sua filha porque não estava conseguindo dormir à noite. Não faz uma oração para ela, para que ela possa dormir. Eu falei, sim, eu faço oração, mas você pode vir ouvir a palavra de Deus?
Por que isso, gente? Porque o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Inimigo, ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Quem não tiver na presença de Deus, a Bíblia diz que os anjos acampam ao redor daqueles que amam a Deus, que buscam a Deus. Tem gente aqui nessa noite? Olha só, a etimologia da palavra habitar significa morar, alojar. E essas palavras, elas possuem a mesma raiz da palavra Shekinah. Você já ouviu a palavra Shekinah? Que é a presença de Deus, que é a glória de Deus. Então vamos lá, quando o salmista, ou Moisés, ou alguém escreveu aquele que habita, ele estava dizendo assim: aquele que quer morar e estar na presença de Deus. Tem alguém aqui? Lugar da presença de Deus, onde é manifestada, é a Shekinah de Deus, é a glória de Deus. Outra coisa, é aquele em quem Deus habita. A Bíblia fala que Deus não habita em templos feito por mão de homens. Não, Ele não habita em templos. Repita comigo: Deus é Espírito. E Ele, por ser Espírito, Ele precisa habitar em um corpo, Ele precisa morar em um corpo, para que a glória dEle seja manifestada. E essa é a proposta de Deus. Quando Ele veio com Jesus Cristo, com seu único Filho, para morrer na cruz do Calvário, quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia e falou: não vou deixar vocês só, vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade, e Ele vai direcionar vocês, Ele vai conduzir vocês. Foi o que Jesus falou quando esteve aqui na terra com Nicodemos: Nicodemos, importa-te que você nasça de novo. E Nicodemos, chefe da sinagoga, um homem importante, um homem cheio de conhecimento, e Nicodemos não estava entendendo a linguagem de Jesus, a simplicidade de Jesus. Aí, na ignorância dele, chegou: mas espera aí, eu vou novamente, não vem da minha mãe, nascer de novo? Ele disse: não, Nicodemo, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando, Nicodemo, que o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas você não sabe de onde vem. Assim é todo aquele que é movido pelo Espírito. O que é da carne é carne, Nicodemos. Importa que você nasça do Espírito. Então, quando a Shekinah de Deus, nós estamos habitando na Shekinah de Deus, nós estamos cheios do quê? Do Espírito de Deus na nossa vida. E aí o Espírito sopra. Aí Ele vem e sopra na suavidade. Falei disso domingo, da suavidade de ouvir a voz. Aí Ele fala suave ao nosso coração. Aí você pode até estar desanimado, mas o Espírito está soprando: vai, que eu quero encher, que eu quero transportar, que eu quero fazer você entrar na minha presença. Amados, Deus não quer você de passagem. Deus não quer você de visita. Deus, Ele quer habitar. Ele quer morar dentro de você. Será que você entende isso? Deus quer que a sua Shekinah esteja dentro de você. É onde nós podemos dizer que aquele que traz dentro de si a presença de Deus, esta pessoa, ela vai estar no esconderijo do Altíssimo. Se eu tivesse de traduzir esse versículo, eu colocaria assim, dessa forma: não aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que traz dentro de si a presença, a Shekinah de Deus. Esse vai estar em um lugar. E que lugar é esse? Um esconderijo. Eu quero ver quem é que vai te achar quando você estiver na presença de Deus. Lembra que a arca, ela estava no Santo do Santo? Ou seja, ela não estava do lado de dentro, ela não estava do lado de fora, ela estava do lado de dentro. Tem muita gente procurando a presença de Deus no exterior. Eita, é forte. É forte. Vou repetir: tem muita gente buscando a presença de Deus no exterior.
Aí quando ele vê um prédio bonito, fala, nossa, não que não seja, que Deus não esteja presente, não me interprete errado, mas tem gente que só busca aparência. Quantos já se frustraram, quantos já quebraram a cara, que nem Samuel teve que ser advertido. Olha para Abinadab, né? Nossa, certamente esse é um escolhido. As mulheres solteiras, né? Olha lá para o varão, olha esse varão aí. Nossa, certamente é um homem de Deus, é um homem de fogo. Quantas já se frustraram com isso? Por quê? Porque está olhando a aparência. E Deus não olha a aparência, Deus olha o que está dentro. Então a Shekinah de Deus, a arca de Deus, a presença de Deus, repita comigo, não estava do lado de fora, estava do lado de dentro. Porque do lado de dentro, irmão, só conhece quem entra, só conhece quem está lá dentro. E para entrar na presença de Deus não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Então é por isso que esse salmo ele mexeu demais comigo, falando acerca da proteção de Deus. Ou seja, se eu estiver na presença de Deus, eu estou protegido. Simples assim. Simples assim. Como é que o inimigo vai tocar em você na presença de Deus? Explica isso para mim. Outra coisa que nós devemos saber: aquele que habita no esconderijo. Olha a palavra esconderijo. Eu vou traduzir num termo hebraico aqui, tá? Significa cobertura, significa refúgio, significa um lugar secreto. Já tem gente entendendo? Então vamos lá aplicar. Quando Moisés ele rogou a presença de Deus, ele chegou para Deus e falou assim: Senhor, mostre a tua glória. Moisés ele estava querendo contemplar a Shekinah de Deus, a glória de Deus. É livro, deixa eu ver, Êxodo 33, se você quiser acompanhar. E o que foi que Deus respondeu para Moisés? Deus respondeu para Moisés o seguinte: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Aí só que com Moisés, veja o que Deus mandou Moisés fazer: eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. Penha é rocha, rocha aponta para Jesus. E acontecerá, versículo 22 de Êxodo 33, e acontecerá que quando a minha glória passar, está passando, quem está sensível está passando a presença, está passando a glória de Deus. Quando a minha glória passar, por-te-ei numa fenda da rocha. Quando eu te colocar na fenda da rocha, eu vou te cobrir com as minhas asas, e com as minhas asas você vai estar seguro. Moisés, quando você entrar nessa fenda, as minhas mãos poderosas vai estar sobre a tua vida, até que haja passado. Eu vou profetizar a palavra para quem acredita. Deus vai te colocar debaixo das mãos poderosas dele. Deus vai te cobrir com a mão forte dele, até que haja passado o perigo, até que haja passado a fúria do inimigo. O inimigo não vai conseguir ver você, porque é a mão poderosa de Deus. 2019, eu tenho que voltar, 2019 para 2020, houve a pandemia mundial, Covid-19, abalou, mexeu com as estruturas de muitas pessoas. Infelizmente muitas pessoas partiram, mas escute só, qual foi o meu posicionamento? Como servo de Deus, eu fui buscar a Deus e pedi uma palavra para o Senhor. Havia rumores
que o Guarujá já estava com pessoas contaminadas com vírus. Já havia pânico na vida de algumas pessoas. Eu comecei a receber: vai ter culto hoje. Aí eu comecei a receber essas mensagens. E se criou, né? Se criou aquele clima, né? Mas as autoridades estão dizendo que é melhor ficar em casa. Bom, vocês sabem da história. E eu particularmente eu tive dificuldade disso. Porque nós só vamos provar, escute o que eu vou dizer, nós só vamos provar o sobrenatural de Deus, não é quando as coisas estiverem fluindo, estiverem boas. Alguém só vai viver o sobrenatural se passar por algo. Não tem como eu dar testemunho de algo que eu não experimentei. Então o evangelho hoje é esse fraquinho mesmo. Esse evangelho de danoninho. É o evangelho que dá um grito, as pessoas já se assustam. As pessoas deixam de ouvir a voz de Deus, o que a palavra de Deus diz, para poder dar ouvido aos pânicos gerais. Enfim, você sabe o que aconteceu em 2019, 2020, 2021. Mas aqui, onde nós temos responsabilidade, nós fizemos um ato profético. Porque eu acredito na palavra de Deus. E já tem gente que está lembrando do ato profético. E o ato profético foi quando a morte. O que estava acontecendo? Morte. Não era morte que estava acontecendo? Não. Quando a morte ia passar lá no Egito, Deus levantou Moisés e falou assim: manda eles pegar um cordeiro, sacrificar um cordeiro, pega o sangue e passe nos umbrais, que quando a morte passar, aonde houver o sangue, a morte não vai chegar. Ora, se a gente diz que nós temos a palavra como verdade, por que então não ungir os umbrais das nossas casas e acreditar piamente nisso, que pode passar no vizinho, mas na minha casa não vai passar? Isso é questão de fé, isso é questão de você acreditar no que a palavra de Deus diz. Eu costumo dizer que existe parte da Bíblia que funciona. Quem quer saber aqui? Pergunta assim: apóstolo, qual é a parte da Bíblia que funciona? É aquela que você acredita. Se você acreditar, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma vai chegar na tua casa. Se você acreditar, a morte pode passar, mas aqui dentro não vai passar. Se você acreditar, o mar vai se abrir, porque está escrito que o mar se abriu. Então é desse tipo de mensagem, irmão, e de evangelho que nós acreditamos. Deus, ele é soberano, a soberania dele é tudo para nós. Ele é soberano em tudo, até nas próprias vontades dele. A vontade dele tem que ser soberana na nossa vida. Apóstolo, e se Deus quiser levar uma meia dúzia? Ele é soberano. Quando você entende da soberania de Deus, fica mais tranquilo, fica melhor de você viver, de servir a Deus. Não, mas fulano está enfermo. Ele é soberano. Ora, se ele é soberano, ele tem soberania sobre a morte, soberania sobre a enfermidade. Soberania é dele. Quem está entendendo? Só para fortalecer a sua fé, aqui nós não fizemos sepultamento de ninguém. Ninguém nessa igreja morreu com Covid-19. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir Jesus por isso? Amado, Deus vai te cobrir. Deus vai te colocar nessa rocha hoje,
nessa fenda da rocha, e vai vir com a sua mão forte, poderosa, para te cobrir você, a tua casa, a tua família, os teus filhos, os teus netos. Deixa eu ver se já tem gente acreditando nisso. Até passar o perigo, gente. Até passar essa fase. Até passar esse momento aí que você está vivendo. Até que haja passado tudo isso. É forte que eu quero liberar hoje. Estenda as mãos. Obra de macumba existe. Feitiçaria existe. Mas toda obra de macumba, de feitiçaria, de magia negra, olho gordo, inveja, não vai chegar. Não vai destruir a tua vida, não vai destruir o teu casamento, não vai destruir a tua empresa, não vai destruir. Mas eu fui abrir a loja e tinha lá uma macumba feita. Problema, gastou dinheiro. Nós damos assistência. Eu não gosto muito dessa palavra cobertura espiritual. Eu não gosto muito. Eu prefiro uma assistência espiritual, um apoio espiritual, uma ajuda espiritual. Mas vamos lá. Nós damos uma ajuda espiritual para uma empresária lá em Sorocaba. E ela nos passou, alguns meses atrás, ela nos passou alguma situação que estava vivendo de obra de feitiçaria, de macumba. E por várias vezes ela chegava na porta do comércio, estava lá a obra feita. Aí ela me ligava, pegava o vídeo, filmava tudo. Olha, apóstolo. Aí eu tinha que novamente. Aí eu tinha que, deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia fala que nenhum encantamento, nenhum encantamento vem sobre Israel. Você está preocupada com isso? Maior. Vai, mãe, é libertação, vai. Declare: maior é aquele que está do que aquele que está no mundo. Ele é maior, Deus é poderoso, Deus é soberano. Então, se nós estamos com Deus, a quem temerei? Agora, se você não é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aí você tem motivo para estar preocupado. Aí você tem que colocar a sua batata para... Essa batata está assando. Agora, se você é aquele que tem prazer de estar na casa do Senhor, tem prazer de meditar na palavra de Deus, tem prazer de estar com o Espírito Santo na tua vida, fique despreocupado, porque não tem macumba, feitiçaria, olho gordo, vai agir na sua vida. Quem crê nisso, dá um glória. Porque você é aquele, deixa eu ver onde é que está aquele, vai. Você é aquele que está guardado no esconderijo. Você é aquele que está guardado no esconderijo. Deixa eu ver. E quem está guardado no esconderijo, ele não vai achar você. Ele vai passar. Ele vai passar. Mas peraí, era aqui, mas eu não estou vendo. Deus, ele cega os inimigos. Eu estou lembrando de um testemunho muito antigo que me edificou tanto a minha vida, tanto. Vou contar para você. Havia um novo convertido. Você sabe como é novo convertido, né? Está na hora de nós começarmos a pedir para Deus derramar sobre nós o primeiro amor novamente. Porque o novo convertido não tem tempo ruim para novo convertido. Não tem crise, não tem chuva, não tem nada. A palavra é essa, não tem nada. Falou, ele topa. Falou, ele acredita.
Se mandar dar 7 pulos, ele dá 7 pulos. E o milagre acontece, né? Porque não é o pulo, é a autoridade, é a unção, é a palavra. Amém? Então, um novo convertido, glória a Deus, aleluia. E aí, nessa igreja tinha um novo convertido. E novo convertido, ele quer se envolver com tudo também. Ele ainda não tem discernimento, não sabe aonde que Deus quer usá-lo. Então, ele viu o coral cantando, né? O louvor cantando, aquela coisa linda, aquela coisa maravilhosa, né? E aí ele chegou para o pastor, terminou o culto, ele falou: pastor, eu quero cantar, pastor, nossa, eu sei que Deus vai me usar para cantar e tal, e todo, né? E como é que você vai falar para o novo convertido, né? Aí o pastor, para não machucar, chegou para ele: tá bem, então, vai lá para o ensaio, vai lá. Chamou a equipe de louvor, tal, mandou. Aí foi passar as músicas e tudo, mas não tinha. Não é tom, é unção. É unção, irmão. Tem gente que tem voz bonita, mas não tem unção. É unção que faz a diferença. E aí, tal, ele ficou sem jeito. Falou: ficou triste. Não dá para me cantar, minha voz, não tem. E gozado que ele sentava na frente. Aí depois que ele foi reprovado por ele mesmo, foi reprovado nos ensaios, aí ele sentou no meio da igreja. Aí veio um pregador de fora. E Deus usou o vaso e tal, poder, unção, demônio caindo, tal. Isso foi verídico, tá? Eu conheço a igreja onde aconteceu isso, foi verídico. E aí chegou, acabou o culto, ele foi no pastor: pastor, me dá uma oportunidade, eu quero pregar, quero expulsar demônio, pastor, tal. Ficou todo. Aí, pastor, tá bom, vou dar uma oportunidade. Aí foi dar uma oportunidade. É dom. Pregar é dom. É dom. E aí sentou lá atrás, ficou: meu Deus, eu quero te servir, mas não posso cantar, não posso pregar. Jesus, o que eu vou fazer? Aí teve um culto que estava somente o pastor, poucos obreiros. Está parecendo em Benézia, mas Jesus está mandando obreiros. E aí, escuta. E aí veio uma pessoa, ficou endemoniada. E os diáconos iam lá e não expulsavam, e presbítero ia e não expulsava, e aquela coisa toda tal. Aí estava ele lá atrás. Aí o Espírito Santo falou. O Espírito Santo ainda fala. Aí o Espírito Santo falou: eu te dei poder e autoridade. Quando aquela voz falou dentro dele, se levantou um gigante. Dizem que era foi apelidado de canelinha de fogo. Dizem que quando Deus, o Espírito Santo falou: eu te dei poder, e a Bíblia que está falando, Deus te deu poder e autoridade. Ele ouviu a voz do Espírito. Aí ele se levantou, só colocou a mão, expulsou o demônio e foi embora. O que aconteceu? Deus chamou ele para libertação. Hoje Deus vai selecionar você. Hoje Deus está falando assim: se você habitar comigo, você vai ter sensibilidade de ouvir a minha voz, e você vai ser vaso. Você vai ser vaso cheio da minha unção, cheio do meu poder. Deixa eu ver se tem alguém aqui nessa noite. Se coloque em pé em nome de Jesus. Vamos terminar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Presta atenção agora para a gente encerrar e orar. Você já sabe o que é habitar, amém? Você já aprendeu o que é habitar. Você já sabe também o que é esconderijo. Mas o versículo termina dizendo que a sombra
a sombra do Onipotente, do Deus Todo-Poderoso. E o que é a sombra, igreja? Israel estava no deserto, e para não morrer no deserto, a palavra de Deus diz que Deus manifestava o poder dele como a nuvem. E para não morrer no sol escaldante do deserto, quando a nuvem parava, fazia uma. Então Israel, para não morrer, para você não morrer nessa situação, a nuvem hoje parou aqui na Ebené. E quando a nuvem para, faz uma sombra, e aquele que habita no esconderijo do Altíssimo está debaixo da sombra. Lá fora está perigo, tem perigo, mas debaixo da sombra você vai descansar no Senhor. Então o que Israel fazia? Israel ficava debaixo da sombra. Quando escrever o Salmo 91 foi referência a isso. Israel atravessou o deserto 40 anos e não morreram no deserto, porque estavam debaixo. É que não está com tempo de chuva. Era bom se tivesse um guarda-sol. Tem alguém com guarda-sol, guarda-chuva aí? Não, né? Ninguém, né? Mas seria legal. Mas escuta, vai dar para você entender, para você entender e receber a palavra. Ó, imagine um guarda-chuva, tá? Um guarda-chuva, um guarda-sol. O sol escaldante. Tá difícil, não tá, irmão? Sim ou não? Tá difícil, né? Cabeça quente. Hã? O que o sol provoca? Calor, cabeça quente, né? Indisposição, né? Aí a pessoa ficar no sol direto, vixe, meu Deus do céu, a cabeça pega fogo. E tem pessoas assim, gente. Tem pessoas assim. Tem pessoas que conhecem o esconderijo do Altíssimo. Tem pessoas que sabem que Deus é poderoso, mas não quer ficar debaixo. Não quer ficar debaixo da sombra. Aí toma sol na cabeça. Aí a cabeça fica quente, pensamentos turvados. Mas o Espírito Santo de Deus te trouxe hoje aqui nessa noite para que você entenda que existe um lugar seguro para você, que existe um lugar que vai proteger os teus pensamentos. Existe um lugar que você vai pensar com clareza. E esse lugar, a Bíblia diz que é debaixo da sombra do Onipotente. Gente, a sombra, ela está perto. Quando ela se move, você percebe. Aí você fala, não, chegou a hora de eu me levantar. Porque, gente, quem não gosta de sombra e água fresca? Crente é manhoso. Ó, a Brisa deu até um sorriso. Crente é light, crente é tranquilo, é sossegado. Só guerreiro mesmo, irmão. Mas tem crente que se a coisa estiver fluindo, tudo bem, tudo glória a Deus, aleluia, quer ficar na sombra, quer ficar ali debaixo. Oh, como é bom receber uma oração do apóstolo, como é bom, fica debaixo da sombra. Aí Deus traz aqui e fala assim, ei, a sombra se move. Então tem tempo do refrigério, sim, mas você tem que ter o discernimento do Espírito Santo.
porque a sombra já está se movendo e você está ficando fora dela. A sombra está andando e você não está percebendo. Então você está aí acomodado, está aí tranquilo, o pau quebrando, as coisas estão acontecendo e você está achando que tudo está lindo, tudo maravilhoso, mas o sol está começando, os raios solares estão começando. E aí Deus te traz hoje aqui para dizer assim: ei, acorda, igreja, abre os teus olhos. Por quê? Porque é hora de você se levantar e andar, é marchar. É hora de você profetizar, é hora de você clamar, é hora de você repreender esse demônio, esse mal que está agindo na tua vida. É hora de você ser revestido do poder de Deus e dizer: nenhum mal me sucederá, nem praga nenhuma vai chegar na minha casa, porque Ele está dando ordem. Deus está dando ordem, Deus está te levantando hoje para guerrear nessa noite. E profeticamente, quando eu estava meditando nesse texto, eu falei: Espírito Santo, mostra para a tua igreja, então, mostra para o teu povo, para eles se moverem, para eles virem debaixo da sombra, para que eles possam estar seguros, para eles não se distanciarem. Não perca a comunhão. Não perca a comunhão, não se distancie. Aí o Espírito Santo fala assim: tá bom, eu vou atrair eles para debaixo da sombra. Quem quer saber? Quem quer saber? Sai do seu lugar, vem. Ó, tem dois, você vê que tem um andar em cima e um andar embaixo. Aqui vai ser a sombra do Onipotente. Quem vai entrar aqui debaixo do altar aqui? A sombra do Onipotente. Sai do seu lugar que nós já vamos orar, guerrear, pelejar. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Oh, glória. Já se posicionando, né? Está valente. Venha para debaixo das asas do Senhor. Isso. Vocês são muito civilizados para o meu gosto. Vocês são muito civilizadozinhos, né? Aí tá fora, já vou dizer. Tá fora. Tá fora. E aí, Brisa? Deixa eu ver. E aí, Rosângela? Oh, glória. Tem problema. Nós vamos orar novamente o Salmo 91. E nós vamos pedir a Deus a proteção, a autoridade de Deus. E depois, cada um aqui vai profetizar sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Venha, filha, venha. Não vai acontecer nada com você, a não ser batizada com o Espírito Santo, né? Não tem problema, fique à vontade, tá? Nós vamos fazer a oração do Salmo 91 e depois você vai entrar numa guerra, numa batalha espiritual. Cada um aqui tem sido afrontado, cada um aqui está com a cabeça quente em alguma situação da sua vida, seja na área emocional, seja na área sentimental, seja na área financeira, seja em que área for. Hoje Deus está te colocando você nessa fenda. E quando a palavra de Deus diz que Moisés entrou na fenda, quando a glória de Deus passou, ele viu a glória de Deus, a Shekinah de Deus. Então é debaixo da potente mão do Senhor que nós vamos vencer. Amém? Preparados aí, soldado? 1, 2, 3. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Assim, ó. Do passarinheiro e da peste perniciosa, Ele te cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu
Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio. Declare: não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Deus envia anjos para me guardar, Senhor. Não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Amém. Vamos levantar o clamor. Soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui debaixo da Tua palavra, que é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Pai, nós somos esses, nós escolhemos estar, Senhor, nós escolhemos estar na Tua presença, nós escolhemos viver para Ti, Jesus. Nós escolhemos, meu Pai, nos afastar, Senhor, do pecado. Nós escolhemos, ó Pai, estar na Tua casa hoje à noite. Nós escolhemos entrar, Senhor, na Tua presença, para ouvirmos a Tua voz, para Te adorar na beleza da Tua santidade, ó Deus. Nós queremos, meu Pai, habitar contigo. Nós queremos, meu Pai, não passar de passagem, mas nós queremos levar, Senhor Jesus, para a nossa casa. Nós queremos levar Jesus para onde a gente for, meu Pai. Nós somos esses, meu Pai, que decidiu nessa noite de sexta-feira nos humilhar e nos render diante da Tua palavra, que é a verdade. Papai amado, então venha nos esconder agora, meu Pai. Nos esconda nesse esconderijo, meu Pai. Não permita que os nossos adversários, não permita que os nossos inimigos, eles venham nos afrontar, meu Pai. Eles nos achar, Senhor, para, Senhor, lançar palavras de maldição. Deus, coloca a Tua igreja agora debaixo das Tuas asas, Senhor. Protege a mente, protege o coração, protege a casa, protege os filhos, protege o esposo, protege o pai, protege a mãe. Vai clamando, vai clamando, vai clamando, vai clamando, vai clamando, vai pedindo a proteção de Deus, vai pedindo a proteção de Deus para a tua família. Dê ordem aos teus anjos agora, Jesus. Dê ordem. A morte não vai bater, a morte não vai chegar na nossa casa, não vai chegar, Senhor. Espírito de morte, bate em retirada, na autoridade do nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que é isso, Jesus? Que é isso, Jesus? Que é isso, Jesus? Que é isso, Pai, que o Senhor está me revelando, Senhor, 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 Senhor. Guarda, Jesus, protege, Jesus, todo espírito de morte, toda obra maligna, todo espírito de encantamento, vício das drogas, bate retirada agora na autoridade do nome do Senhor Jesus. Comida que foi consagrada, seja rompido agora, pelo poder, pelo poder, pelo poder, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai. Nós cremos, Senhor, na Tua palavra, que é a verdade. Nós cremos, Senhor, que nenhum mal nos sucederá, nem praga nenhuma vai chegar à nossa casa, Senhor, porque o Senhor está dando ordem, está dando ordem, está dando ordem, está dando ordem, está dando ordem ao nossos respeitos para nos guardar, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Presta atenção, irmão. Eu tive uma visão aqui, orando aqui. Eu vou passar lá detalhadamente.
Se for você, você vai vir aqui. Eu vi uma casa representando um lar, claro, né? Só que nessa casa estava risco de morte. Tinha risco de morte nessa casa. Se você tem algum filho envolvido com drogas, sei lá com que, coisa errada, ou ameaças, você vai vir aqui, eu vou entregar a revelação. Tem alguém? São ameaças de morte dentro de casa. Está tudo bem assim? Já está em casa já, Rose? O que tu está fazendo aí, mulher? Tem alguém? É risco de morte. Eu vou dizer. Eu não costumo brincar com essas coisas, não. Olha só, presta atenção, igreja. Tinha uma casa na Bíblia que se chamava Joquebede. A casa de Joquebede nasceu Moisés. Só que Moisés, ele nasceu com risco de morte, porque Faraó tinha dado um decreto para que todo criança que nascesse com sexo masculino fosse morta e fosse lançada no rio Nilo. Gente, tem mais gente que está com situações em casa. Eu não vou insistir não, vocês que sabem. Escuta, olha só. Muitas parteiras que eram hebreias, quando as crianças nasceram, foram mortas. Só que na casa de Joquebede aconteceu algo. E o que foi que aconteceu na casa de Joquebede? Tinha uma criança lá. E tinha os soldados. Os soldados, eles ficavam andando lá onde os hebreus moravam, na vila hebreia, para ouvir o choro de uma criança. E se ele descobrisse que tinha uma criança lá, eles entravam na casa, tomavam a criança e matava a criança. A visão que eu tive foi uma casa com uma criança chorando. Gente, como evitar o choro de uma criança? Vocês foram mãe. Criança chora de madrugada. Criança chora de qualquer maneira. Criança chora. E como é que foi que Joquebede conseguiu? Você vai pegar essa estratégia, tá? E como é que Joquebede conseguiu fazer com que os guardas não descobrissem que Moisés estava ali? Eu vou dizer para você. Naquela casa, além de Joquebede, tinha Miriam. Fica fácil quando a revelação vem, né? Tinha Miriam. Então, funcionava assim, Sandra. Quando elas percebiam, porque criança, o choro é gradativo, né? Aí daqui a pouco vai aumentando, né? Aí vai aumentando. Vai aumentando, vai aumentando. É gradativo. Quando elas percebiam, missionária, que Moisés estava começando a chorar, ia chamar a atenção e poderia ser morto, Miriam pegava o tamborim. Você pensa que Deus não ouve quando você louva. Anabassúria, cantané. Mas quando você está louvando lá na tua casa, está isolando o choro da criança. Jesus está aqui na casa.
Espírito Santo, vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai fluindo. Vai entrando nessa casa aqui também, nessa Joquebede aqui, Jesus. Arabassuri de Canabacarabassuri ande canta nébia. Gente, Guarujá, gente. Guarujá tem índice de morte que vocês não têm ideia. Tem muita gente chorando. E Deus está querendo proteger os lares hoje aqui. Já tem uma Miriam e já tem uma Joquebede aqui. Então, gente, o que acontece? Antes do choro da criança, Miriam pegava o tamborim. Varão de guerra aqui está, como é diferente este lugar. E quem tiver triste vai se alegrar, e nem o inferno vai suportar. Com cinto de ouro está surgindo, espada de fogo em suas mãos, chama de fogo para todo lado. Queima, 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 carabacai, a sua glória. E chegou. Alada carabacai, seja cheia. Até o demônio bater retirada, porque o varão aqui está. Como é gostoso este lugar. O quê? Como é gostoso esse... Ai, Espírito Santo, vai enchendo os vasos. Este lugar é glória. É glória, 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 glória. Este lugar é glória. É glória, 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 glória. Este lugar é glória. Deus quer fazer da tua casa um lugar de glória. Deus quer fazer da tua casa um lugar de glória. Deus quer fazer da tua casa um lugar de glória. Enquanto elas estavam louvando e adorando ao Senhor, abafava o choro da criança. Então, quer trazer vida? Louve a Deus. Exalte o nome do Senhor Jesus. Quando nós falamos, irmão, da Shekinah de Deus, de você estar na presença, esse é o esconderijo. Esse é o lugar da habitação, irmão. É você sair daqui na presença de Deus. E quando as ameaças na bassurianda bater, sabe, quando o celular chegar a mensagem, ih, sofreu um acidente, vai para o esconderijo, vai para o esconderijo, vai para o esconderijo, vai para o esconderijo, ih, foi para o hospital, vai para o esconderijo, vai para o esconderijo, vai para o esconderijo. Vai para a presença de Deus. Não espere o culto de sexta, o culto de quarta. Faça da sua casa esse lugar de habitação. Sabe o que aconteceu? Olha que coisa interessante, para a gente encerrar. Sabe o que aconteceu? Assim, o lugar aonde era para ser de morte, foi vida. Eu estou profetizando. A morte ia chegar na tua casa. É vida, é vida, é vida, é vida, é vida. O choro que ia identificar, o choro que ia levar uma morte para aquela casa, foi o choro que abriu vozes proféticas. E começaram a orar, a louvar e a profetizar. Aqui na minha casa não, aqui na minha casa não, aqui na minha casa não, aqui na minha casa não. Estenda a direção à sua casa. Vamos orar e encerrar. Profetiza, na minha casa não vai chegar não. Peça proteção a Deus pela tua família, pelos teus filhos. Peça, abre a sua boca. A revelação já foi passada. Na sua casa não, 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 não. Obra de macumba não, feitiçaria não, enfermidades não, mortes não, separação não. Não, nenhum mal vai te suceder, nem praga nenhuma vai chegar na tua
casa. Nós profetizamos em nome do Senhor Jesus, Pai, e nós estamos saindo aqui debaixo das tuas asas, Senhor, porque debaixo das tuas asas nós estamos seguros, meu Pai, porque a tua palavra é um escudo e é um broquel. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Aplaudam Jesus nessa noite. Valeu a pena. Vamos agradecer. Paizinho amado, obrigado por esse culto. Obrigado, Senhor, pela essa revelação. Estamos saindo daqui, Senhor, certo, Senhor, que o Senhor dos exércitos está conosco, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pai, que venha a ser o melhor final de semana de 2023, em saúde, paz e prosperidade. E assim como o Senhor nos trouxe, também nos leva de volta para os nossos lares, Pai, dando uma noite tranquila para cada um de nós, Pai. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo fique com todos, e todos digam amém. Aplaude e glorifica a Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa e a sua família, em nome de Jesus.